Irmãos, a paz esteja convosco. Nós precisamos ser um referencial de Cristo na vida das pessoas por meio do nosso testemunho, da nossa fé, da nossa fidelidade para com Deus, mas, sobretudo, por meio do amor. Pois Jesus foi amor. Jesus se compadecia das pessoas e nós que professamos a fé em Cristo, que vivemos o Evangelho, precisamos proceder da mesma forma que Cristo. A palavra de hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Você entende? No 27. A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois o colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. No 36. Então Jesus lhe perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Irmãos, a Bíblia nos relata a história de um homem que estava vindo de Jerusalém para Jericó. Este homem foi assaltado, foi agredido, os ladrões roubaram seus pertences e o deixaram gravemente ferido. Estava passando em seguida um sacerdote e este não se compadeceu daquele homem. Posteriormente passou um levita. Este também não teve compaixão
daquele homem que estava sangrando, que estava desmaiado, ferido, no seu caminho. Mas a Bíblia nos relata ainda que passou também o samaritano. Este se compadeceu, este o limpou com óleo, com vinho, o colocou em seu animal, seu cavalo, e o levou até uma hospedaria. E ele disse para o dono da hospedaria: se as custas forem superiores ao que eu lhe dei como pagamento, quando eu retornar, eu vou reembolsá-lo. Nós podemos, irmãos, afirmar que amamos a Deus, que somos cristãos, mas é por meio das nossas atitudes, por meio do nosso caráter, que nós testificamos a genuína fé em Cristo. Não por meio de palavras, mas por meio de ações. Aquele que não se compadece, irmãos, do sofrimento do seu próximo, não conheceu o verdadeiro evangelho e não professa a verdadeira fé em Cristo. Quem fica indiferente com a dor, com o choro do seu próximo, das pessoas que o cercam, não tem em seu coração o amor de Cristo, o amor de Jesus. Jesus se compadeceu na cruz do Calvário daquele ladrão. Jesus perdoou os seus agressores, aqueles que maquinaram contra ele, e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Nós precisamos nos espelhar no caráter de Cristo. De que forma nós queremos ser perdoados das nossas iniquidades, dos nossos pecados, se nós não perdoamos quem nos feriu, quem nos machucou, quem nos causou mal? A Bíblia diz que se alguém tiver alguma pendência, algo que está pendente com o seu irmão, primeiramente vai e se conserte com ele e depois volte. As orações são baratas quando nós temos raízes de amargura no nosso coração, quando o nosso coração está repleto de sentimentos nocivos, de mágoa, de amargura, de ressentimento. Deus não ouve as orações. Nós não obtemos respostas de Deus. Não porque Deus não quer nos responder, mas sim porque o nosso coração está inundado de algo que Deus não se agrada. E quando
eu faço menção ao coração, eu estou dizendo a mente. Coração significa a mente. Então nós precisamos purificar a nossa mente. Compaixão, irmãos. Oferecer amparo, arrimo, auxílio é dever de todo cristão. A fé, irmãos, sem obras é uma fé morta. Na igreja, no templo, no seio dos irmãos, é fácil nós externarmos uma aparência de cristãos, de que somos bênção, de que somos repletos do Espírito Santo, de que a presença de Deus habita na nossa vida. Mas e na sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, com as pessoas que nos perseguem? Da mesma forma, nós precisamos proceder tal qual na igreja. Não podemos na igreja ser bênçãos, amados. E na sociedade, onde quer que nós vamos, agir de forma diversa. Da mesma fonte, irmãos, não pode jorrar água doce e água salgada. Ou nós somos luz ou nós somos trevas. Há muitas pessoas que pensam apenas no bem-estar da sua família, no seu próprio bem-estar, que não tem coragem, ao menos, de pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que se lamentam, aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão chorando. Ficam indiferentes. E se Jesus ficasse indiferente conosco? Se ele não quisesse sacrificar a sua vida em favor dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades? Se Jesus agisse da mesma forma que muitas vezes nós agimos, a palavra de Deus diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, sem amor eu nada seria. O amor é o princípio primário. Nós precisamos amar não somente os nossos irmãos em Cristo, mas aquelas pessoas que nos cercam, os nossos inimigos também. Ao invés de nós condenarmos, de nós julgarmos, nós devemos acolher, oferecer
ajuda, auxílio. Há uma passagem na Bíblia, uma passagem bíblica que uma mulher ia ser apedrejada e Jesus foi convocado pelos sacerdotes daquela época, que detinham o poder de julgar, para que ele proferisse o seu veredito acerca do destino dessa mulher. Se ela deveria ser morta ou perdoada. E Jesus disse: aquele que não tiver nenhum pecado pode atirar a primeira pedra. Então todos se calaram, ficaram inertes, sem ação. Quem de nós que não tem falhas, pecados? Todos nós temos. Jesus nos deixou o exemplo de magnânimo, de misericórdia, de compaixão. Jesus não recriminou essa mulher. Ele disse: vá e não peques mais. Muitas vezes nós julgamos as pessoas em face do seu passado. Mas nós não queremos que as pessoas toquem no nosso passado, que as pessoas falem daquilo que nós fizemos de errado. Quando nós julgamos, quando nós condenamos, nós estamos nos colocando no lugar de juiz, no lugar de Cristo. Somente Ele tem o poder de julgar. O nosso dever é orar, é ajudar, nos compadecer daqueles que estão gemendo, que estão chorando ao nosso lado. Se você não tem este amor no seu coração pelas pessoas ao seu lado, peça que Deus quebrante seu coração, que Deus te dê um coração rico em perdoar, em misericórdia. Que Deus quebre o vaso velho e faça um vaso novo. Amor pelas almas, amor por aqueles que estão distantes do Evangelho, da presença de Deus.
Da mesma forma que nós queremos ser tratados, acolhidos, nós devemos oferecer o mesmo tratamento às pessoas que fazem parte do nosso convívio social. A obra de Deus também precisa ser realizada da melhor forma possível. Com excelência. Mas é para Deus, justamente por ser a obra dele, que deve ser excelente, pois Deus nos oferece o melhor. E nós devemos fazer a obra dele com excelência, em agradecimento a tudo que Deus já fez na nossa vida. Se Deus um dia nos separou, nos escolheu, nos chamou, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas esse propósito somente vai se cumprir se nós dizermos sim ao chamado de Deus. Se nós aceitarmos viver para Cristo, sacrificar a nossa carnalidade, as nossas vontades, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Deixe Deus ser a direção na tua vida, te tratar, fazer uma obra no seu coração. Muitas vezes o processo é doloroso, mas é válido, pois ele te fará um instrumento poderoso no seu reino, para ganhar almas, evangelizar, pregar a palavra de Deus. Que você possa ter sido edificado por meio dessa mensagem. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, Essência do Evangelho, te convido a se inscrever. Se inscreve, deixa o seu like, compartilha os vídeos que serão bênção na vida de muitas pessoas, da mesma forma que são bênção na sua vida. Fique na paz e que Deus te abençoe.